Graças a Deus, Senhor Jesus, irmãos. Amém. Boa noite a todos os irmãos, uma alegria estar com vocês nesse tempo tão especial. Desde já agradeço o convite e a honra de poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos essa noite. Para isso, eu gostaria de pedir que você abrisse, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 28 ao verso 30. E em seguida eu quero ter mais uma palavra de oração com os irmãos. Peço que ao ler o texto você não feche a sua Bíblia. Nós vamos ficar no Evangelho de João. Tá certo? Então, Evangelho de João, capítulo 3, do verso 28 ao verso 30. Eu vou estar lendo na versão NVT, pode ser que soe um pouco diferente de algumas versões, mas é o mesmo texto. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Ou importa que ele cresça e que eu diminua. Senhor, essa é a tua palavra. E nós suplicamos essa noite que o Senhor fale ao nosso coração. Nós saímos dos nossos lares, viemos à tua casa, porque precisamos ouvir a tua voz. Senhor, fala conosco essa noite. Esse é o nosso desejo e nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Muito bem, queridos irmãos. Muito bem. Nós somos a luz do mundo. Louvado seja Deus. E que bom saber que foi o próprio Jesus que disse isso a nosso respeito. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E ao pensar sobre isso, para mim pessoalmente, é inevitável pensar em uma pessoa, em um personagem bíblico, chamado João o Batista. João Batista. Esse homem que nos ensina com a sua própria vida o que é ser uma luz. E eu queria que, ao pensar em uma luz, você imaginasse comigo, não essas luzes tão modernas, tão tecnológicas, tão bonitas como estava aqui, mas que você imaginasse luz de velas. Você já acendeu uma vela em casa? Já faltou energia na sua casa? Você tem uma velinha escondida lá para quando faltar energia você acender? Mas aqui hoje tem a lanterna do celular, né? A gente quase não usa tanto a vela. Mas a vela, ela serve para iluminar. E ela ilumina até acabar a vela. A gente acende uma vela e a cera vai derretendo, até que ela se apague. Nós fomos criados por Deus para ser como velas. Uma vez que Ele acende a nossa vida, nós precisamos iluminar até morrer. Nós precisamos ser luz até o último dia de vida nossa aqui na terra. E João Batista foi assim. João Batista foi alguém que Deus acendeu desde o ventre da mãe dele. Vocês sabem a história, Lucas capítulo 1, nós temos registrado ali que tanto Zacarias, pai de João Batista, como a sua mãe Isabel, eram de linhagem sacerdotal. E um belo dia, Zacarias estava no templo, cumprindo a escala. Tem escala aqui na igreja, Isaac? Escala de diaconia, do louvor, da pregação, do irmão que vai dirigir o culto, da oferta, das oportunidades. Todos nós trabalhamos com escala, especialmente nós de igreja. A gente sabe bem como funciona a escala. E Zacarias estava cumprindo escala, irmãos, um dia comum. Ele estava ali no templo, na parte onde se queimavam os incensos. E o texto nos diz que tanto Zacarias como Isabel eram muito velhos. E Isabel, além de ser idosa, ela era estéril, não podia ter filhos. Mas o texto diz que em um dia comum, cumprindo a escala, Zacarias estava lá, fazendo o seu trabalho no templo. Como eu e você fazemos na igreja, servindo a Deus, semanalmente, nos dias da semana, aos domingos. Mas aquele dia comum se tornou um dia extraordinário. Porque apareceu para Zacarias um anjo do Senhor que disse a ele assim: Zacarias, o Senhor tem ouvido as tuas orações. Tua mulher Isabel ficará grávida
e o filho dela se chamará João. E aí Zacarias fica maravilhado com aquela visão, com aquela mensagem daquele anjo. Mas assim como eu e você, quando nos deparamos com o extraordinário de Deus, Zacarias é assaltado pela incredulidade. A gente vai vivendo dias comuns e por mais que a gente ore, muitas vezes a gente está orando sem fé. Ou não? A gente ora e muitas vezes a gente desacredita assim, será que essa oração vai ser respondida? Lembra quando Pedro estava preso lá em Atos, que a igreja fazia contínua oração por ele? A igreja orando, o anjo foi lá, libertou Pedro. Pedro chegou no portão da casa batendo. Uma moça foi lá, ficou assustada, entrou dentro de casa. Pedro está lá fora. E os irmãos, não rapaz, isso é outra pessoa. E orando para que Deus soltasse Pedro. Às vezes a gente está orando, irmãos, Deus está respondendo e a gente está se rendendo à incredulidade. E aí, por se render à incredulidade, Zacarias ficou mudo. Até o dia do nascimento do seu filho. Eu imagino Zacarias, doido para contar a Isabel quando chegou em casa, que tinha visto o anjo, que tinha recebido a resposta de uma oração, e ele chegou em casa, e Isabel, quem é? Me fala, e ele sem conseguir falar. Imagine que agonia. E aí o que é que acontece? Isabel engravida. No 6º mês de gestação de Isabel, o mesmo anjo Gabriel visita Maria, mãe de Jesus. E o que é que ela faz? Engravida também, virgem. 2 milagres, uma estéril grávida e uma virgem grávida. E aí Maria vai grávida visitar Isabel, 6º mês de gestação. E quando chega lá, Jesus está no ventre de Maria, João Batista está no ventre de Isabel. Quando Maria saúda Isabel, João Batista se alegra dentro do ventre dela e Isabel também é cheia do Espírito Santo. E é aquela alegria, irmãos. E Maria passa 3 meses ali com Isabel, depois volta para casa. Maria voltou para casa ali mais ou menos no 9º mês de gestação de Isabel. E aí o menino nasce, né? Chega o dia do menino nascer. E aí os vizinhos se juntam, vem a família, e aquela expectativa, o menino vai nascer, o que vai ser. Quando o menino nasce, os vizinhos olham e dizem, o nome dele vai ser Zacarias. Já imaginou? Eu tenho um filho. Já pensou você lá no hospital, o seu filho nasceu. E quando o menino nasce, que os vizinhos, a família vê, o pessoal dá o nome ao menino. Você não tem o direito, você pai e mãe, de dar o nome ao seu filho. O povo chega e diz, o nome dele vai ser Zacarias. Isabel, não. Aí João Batista e Zacarias sem conseguir falar, irmãos. Pega um pedaço de madeira, um lápis. O nome do menino é João. Porque a mulher está mandando. Porque o anjo disse que ia ser João. E ali, irmãos, a boca de Zacarias destrava e ele adora a Deus. João nasce nesse contexto. João Batista é um milagre. João Batista é um milagre. E um homem que foi escolhido por Deus para ser luz desde o ventre da sua mãe. E aí eu queria falar com você nessa noite sobre 3 coisas dentro dessa ideia de lâmpada, né, que me foi passada. Uma luz à semelhança do seu Criador. João Batista viveu 3 experiências que eu entendo que nós como igreja precisamos viver. Eu queria falar sobre 3 tópicos com você: identidade, missão e satisfação. Identidade, missão e satisfação. Quem era João Batista? João Batista nasceu. Mas quem era João Batista? Se eu perguntasse a você, meu irmão, quem é você? Como é que você me responderia? Uma pessoa alegre, estudiosa. Uma pessoa alegre, estudiosa. Seu nome? Igor, né? Igor, uma pessoa alegre e estudiosa. Se eu perguntasse a você, irmã, quem é você? Como você me responderia? Amanda? Esforçada, trabalhadora, dedicada à obra, louvado seja Deus. Só que quando nós lemos o Evangelho de João, irmãos, sabe como é que João é apresentado? Primeiro, João é apresentado por aquele que está escrevendo esse Evangelho, que não é o João Batista. É João, o apóstolo, que escreve as 3 cartas de João, que escreve o Apocalipse. E como é que um João fala do outro?
Como é que esse João apóstolo, aquele que diz que era o mais amado, ele fala de si mesmo, né? O mais amado, aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus. Como é que esse João fala do João Batista? Um João fala do outro. Verso 6 do capítulo 1 do Evangelho de João. Nós vamos gastar um tempo aqui no capítulo 1, pode ficar aí. João Evangelista falando agora de João Batista. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos cresçam. Olha o que ele diz de João. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Primeira coisa que nós sabemos de João Batista aqui, irmãos. Quem João é? João não é a luz. Se eu perguntasse a Amanda, quem é Igor? Quem é Igor? Aí ela ia dizer, ele não é Isaac. Isso responde, irmãos, quem é Igor para mim? Não. João está dizendo, esse João Batista, ele não é a luz. E a nossa missão agora é descobrir qual é a identidade de João Batista. Quem é João Batista? A gente sabe quem são os pais dele. A gente sabe como foi a história do nascimento dele. A gente sabe que ele não é a luz, mas quem é João Batista? E aí, em busca dessa missão, são enviados sacerdotes levitas a encontrarem com João Batista. Porque João começou a pregar o arrependimento, as pessoas começaram a converter, abandonar as práticas religiosas antigas e serem discípulos de João. Isso começou a incomodar os religiosos. Quando eu converti, irmãos, há cerca de 20 e poucos anos atrás, eu estava no segundo ano de Crisma. Eu tinha feito o primeiro ano de Crisma, passei de ano, né? Estava nas férias do Crisma, em janeiro, 12 de janeiro de 2002. Nas férias do Crisma, um crente me evangelizou, sabe? E eu converti. Não voltei para terminar o segundo ano de Crisma até hoje, irmãos. Deixei no meu caminho esse curso. E aí o meu líder de Crisma começou a falar mal de mim no bairro. Olha, converteu, esqueceu dos amigos, abandonou tudo. Né? Só que tempos depois, ele também converteu, louvado seja Deus. Mas quando Jesus nos salva, e quando nós começamos a iluminar, a gente incomoda, irmãos. A luz incomoda para eles. E aí, essas pessoas enviam, esses religiosos enviam sacerdotes e levitas para encontrar com João. Está aí no verso 19. Eles chegam e perguntam a João, quem é você? Veja, irmãos, a busca pela identidade de João. Quem é você, João, que não é Amanda nem Igor? Quem é você? Aí como é que João responde, irmãos, no verso 20? Ele respondeu com toda franqueza, eu não sou Cristo. A pergunta foi, João, quem é você? Eu não sou Cristo. Já pensou, irmãos, que João responde acerca de si mesmo, dizendo quem ele não é? Eu não sou Cristo. Mas aí no verso 21 eles dizem, então quem é você? Perguntaram eles, é Elias? O que é que ele responde, irmãos? Não. Ah, mano, se você não é o Cristo, então quem é você? Você é Igor? Não. Eu não sou um profeta do Antigo Testamento que reencarnou, que ressuscitou. Eu não sou Elias. E aí eles fazem outra pergunta. E o profeta por quem temos esperado? Você é aquele profeta que é prometido lá no Antigo Testamento, quando a Bíblia vai nos dizer que se levantaria um profeta à semelhança de Moisés? Você é aquele profeta? Também não sou esse profeta, porque esse profeta aqui é Cristo. Está lá em Atos, capítulo 3, 19 e 23. Eu também não sou esse profeta esperado. E aí eu imagino eles perdendo a paciência. Sabe? Verso 22. Afinal, quem é você, meu jovem? A gente já sabe que você não é a luz. A gente sabe que você não é o Cristo. Nós sabemos que você não é Elias nem o profeta que todos esperam.
Afinal de contas, pela caridade, pelo amor de Deus, quem é você? Custa-nos dizer quem é você. Precisamos de uma resposta para levar aqueles que nos enviaram. E aí eles fazem uma pergunta: o que você tem a dizer de si mesmo? E aí eu faço essa pergunta a você: o que você tem a dizer de si mesmo? Eu responderia nada. Eu não tenho nada para dizer a meu respeito sobre mim mesmo. Só que João responde de uma forma muito melhor do que eu. E talvez o que você responderia. O texto diz que, verso 23, João respondeu com as palavras do profeta Isaías. E qual foi a resposta de João? Eu sou uma voz. Eu sou uma voz. Eu não sou a luz. Eu não sou o Cristo. Eu não sou Elias. Eu não sou o profeta semelhante de Moisés. Eu sou somente uma voz. Eu sou só uma voz. Oh, irmãos, Deus nos dê a graça de sermos apenas uma voz. Aleluia. Em um mundo tão humanista, egocêntrico, em um mundo em que as redes sociais nos consomem, por inveja daquilo que é postado, por comparação e por necessidade de se expor, em um mundo como esse, que eu e você, que somos salvos na pessoa de Jesus, possamos ter o orgulho de dizer: eu sou apenas uma voz. Nós não precisamos mais do que isso, irmãos. Nós somos apenas uma voz. Só que João vai dizer: eu sou a voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Eu sou uma voz que tem uma palavra, que tem uma pregação, que anuncia: preparem o caminho do Senhor, porque Ele está voltando. Sabe o que é que eu aprendo com João aqui, irmãos? É que a minha identidade ela é encontrada na palavra. Quando perguntam a João quem ele é, ele responde que ele não é o Cristo, que ele não é Elias, que ele não é o profeta. João Evangelista disse que ele não era a luz, mas ele diz: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou aquilo que está escrito no texto de Isaías. Eu sou aquilo que consta na palavra. Eu sou a voz que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor. A nossa identidade, irmãos, não é o nosso nome, não é a nossa escolaridade, não é a nossa condição social, não é o nosso estado civil. A nossa identidade é tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Você quer saber quem você é? Vá para a Escritura. A Bíblia nos ensina quem nós somos. É a Bíblia que diz que nós fomos criados por Deus, nós somos criatura de Deus. É a Bíblia também que diz que nós somos pecadores, que nós pecamos contra Deus. É a Bíblia que nos ensina que nós somos resgatados por Jesus. E hoje somos irmãos de Jesus e filhos de Deus por adoção. É a Bíblia que diz que nós somos servos de Deus. É a Bíblia que diz que nós somos escravos de Cristo. É ela que diz que nós somos o sal da terra e a luz. João diz: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Glória a Deus, aleluia. Você não é uma vela qualquer. Você é uma vela que tem um propósito. Você é uma vela que nasceu para iluminar o caminho daqueles que precisam chegar a Cristo. João está dizendo: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Só que aqueles homens seguem, verso 24. Então os fariseus que tinham sido enviados lhe perguntaram: se você não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta, que direito tem de batizar? João lhes disse: eu batizo com água, mas em seu meio há alguém que vocês não reconhecem. Embora ele venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Quando você tem a sua identidade descoberta em Deus, construída na palavra, você percebe Jesus. Aquelas pessoas que estavam com João ali, indagando ele, não percebiam que Jesus estava no meio delas.
Às vezes você está na igreja, você tem jeito de crente, cara de crente, cheiro de crente, fala como crente, anda como crente, mas você não é crente. E você está no culto, e você entra culto, sai culto, passa semana após semana, você vem para a igreja e volta para casa, e você não percebe Jesus na sua vida. Você não percebe Jesus no meio da igreja. Você está aqui como um mero espectador. Essas pessoas estavam dessa forma, mas João Batista sabia quem Cristo era, irmãos. Ele sabia quem ele era em Cristo. Ele diz, olha, embora ele venha depois de mim, eu não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Eu sei quem Cristo é e eu reconheço que Ele é Senhor sobre a minha vida. Só que aí o texto segue, irmãos. E lembra que eu falei 3 coisas: identidade, missão e satisfação. Se você olha lá para o texto que nós lemos inicialmente, João 3,28, vai dizer assim: vocês sabem, e eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo. Então nós já vimos a identidade. Nós sabemos que João não é o Cristo, não é nenhum dos profetas, mas ele é a voz que clama no deserto: prepare o caminho do Senhor. Só que o mesmo verso 28, a parte B, nos mostra que João tinha uma missão. Diz o seguinte: estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. E aí você volta para o capítulo 1. João tinha uma identidade e ele tinha uma missão. E que missão era essa? Preparar o caminho para o Senhor. E aí o texto segue, nos dizendo que no dia seguinte, sabe, depois dessa conversa toda, de todo mundo querendo saber quem João Batista era, ele dizendo quem ele não era, no dia seguinte, verso 29, João viu Jesus caminhando em sua direção. Já pensou? Nós estamos aqui, semana após semana, falando de Jesus. Olha, Jesus está voltando, Ele virá salvar a sua igreja, sabe, Jesus está chegando, se prepare, como os irmãos disseram aqui, se prepare, e de repente Jesus chega no portão. Teve um dia que eu acordei lá em casa, no meio da pandemia, eu olhei pela janela da cozinha, o céu estava uma cor muito estranha, sabe? Era um branco diferente. Eu saí assim, tinha acabado de acordar, quando eu olhei para a janela assim, meu Deus, era arrebatamento. Jesus já deu aquela luz assim, aquela sensação. Eu corri para a janela na expectativa de ver Jesus, irmãos. Aleluia. Eu disse, tem a grata da janela, a casa está fechada, mas vai dar um jeito. Puxa. Nós falamos tanto, irmãos, mas imagine você falar e você ver Jesus chegando, aquilo que tanto você prega de forma material acontecendo. Que dia extraordinário, irmão, será aquele dia da trombeta tocar, aquele dia que nós vemos o Senhor no cavalo branco, com as vestes salpicadas de sangue. João Batista falando, olha, o que vem depois de mim, ele é antes de mim, mas vem depois, mas ele é superior a mim, e ele é muito maior do que eu não sou nem de amarrar suas sandálias, de repente ele olha Jesus e olha, meu Deus do céu, ele está vindo. Irmãos, o verso 29 diz que no dia seguinte João viu Jesus caminhando em sua direção, e ele disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Eu acho que os irmãos não entenderam, não, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. João disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Os irmãos acham que João Batista falou desse jeito que eu falo para vocês? João Batista era um camarada esquisito, irmãos. Eu imagino João Batista com barba grande, cabelo grande, todo assanhado, sujo, fedorento. A roupa dele era de pelo de animais. Comia só gafanhoto e mel no meio do deserto. Eu acho que João Batista não era o homem mais bonito para você paquerar com ele, não. Ele não era um homem muito discreto. Eu não consigo imaginar João Batista olhando. Por favor, não. Tá bonito, tá? Você não vai parecer João Batista, não. No caso aqui eu sou João Batista. Eu não consigo imaginar João Batista dizendo.
Não, irmãos. Se você volta no capítulo 1, no verso 15, o texto diz assim: João deu testemunho dele quando disse em alta voz: Este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. João Batista, quando viu Jesus, irmãos, ele gritou: vejam, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu falava, é sobre ele que eu pregava. É ele que está vindo. Oh, irmãos, a alegria de João Batista. Quando Jesus fala conosco, irmãos, no culto, quando Ele alcança a nossa vida, quando Ele nos enche do Espírito, irmãos, a gente não fica chorando assim, irmãos. A gente se derrama, se quebranta, chora, clama. João Batista olhou e disse: vejam, é Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era Ele que eu me referi quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água, para que ele fosse revelado a Israel. Glória a Deus. Aleluia. Vejam, oh, irmãos, que Deus nos deu o entusiasmo de João Batista. Como é que você fala sobre Jesus? Como é que você prega sobre Jesus? Como é que você evangeliza alguém falando de Jesus a essa pessoa? Você tem entusiasmo em falar sobre Jesus? Você deseja realmente que ele venha? E por que João Batista fazia isso? Porque João Batista não era um mero ouvinte de pregação. João Batista não era uma pessoa que ouviu falar de Jesus simplesmente. O verso 32 nos mostra isso. Então João Batista deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. João Batista está dizendo: olha, eu não estou falando de uma pessoa que eu não conheço, de uma pessoa que eu ouvi falar. Eu conheço Jesus, eu sei que ele é o Filho de Deus, é por isso que eu aponto para ele. Essa é a minha missão, é mostrar às pessoas quem Jesus é. Mas é mostrar isso a partir da minha própria experiência. Irmão, só pode falar de Jesus com entusiasmo aquele que conheceu Jesus pessoalmente. Alguém que foi alcançado pela graça da salvação, que teve encontro real com Cristo. É essa pessoa que pode dizer: olha, você precisa de Jesus, eu encontrei com ele e ele é extraordinário. É como a mulher, irmãos, que estava lá no tanque, aquela samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João. Ela encontra com Jesus, Jesus expõe a vida dela diante dela. Ela reconhece que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias prometido. O que é que ela faz? Ela corre para Samaria e ela sai dizendo a todo mundo: olha, vocês precisam conhecer, ele é o Messias, ele disse tudo a respeito da minha vida, ele me conhece. Aleluia. E ela leva todas aquelas pessoas a partir da sua própria experiência para encontrarem com Jesus. E quando aqueles homens chegam lá e encontram Jesus, eles dizem: olha, nós não precisamos mais do seu testemunho, porque nós mesmos temos o nosso próprio testemunho, porque ele também nos encontrou e transformou a nossa vida. Aleluia. Essa é a nossa missão, irmãos. João Batista tinha uma missão, que era apontar para Jesus, era dizer a todos: vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Só que o texto passa, os dias passam. No dia seguinte, verso 35, no dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: veja. Não, irmãos, não. Se você teve um encontro real com Jesus, se você sabe quem Jesus é, se você sabe a sua identidade em Deus, se você tem consciência da sua missão, você não vai deixar desanimar, você não vai esmurecer,
Você não vai deixar cair na rotina. Sempre que você vê Jesus, você vai gritar com o mesmo entusiasmo. Vejam! No outro dia, João Batista estava com a mesma alegria, o mesmo entusiasmo, irmãos. Podem passar anos, mas se você é crente na pessoa de Jesus, você tem que ter entusiasmo na missão. Aleluia. Você tem que ter alegria em servir a Deus. E sempre dizer: olha, vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Não deixe que a rotina acabe com sua fé. Destrua a sua missão. Ah, pastor, aquele culto foi tão maravilhoso há 10 anos atrás. Tem 500 pessoas dentro desse templo, mas às vezes no culto de semana tem 5. É tão desanimador. João Batista, irmãos, estava com 2 discípulos. 2. André e um discípulo sem nome. E ele disse com a mesma alegria: vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não importa a quantidade de pessoas, não importa o tempo, não importam os dias, as condições. O que importa é quem Jesus é, irmãos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há rotina que acabe com isso. Não há número de pessoas que mudem o tamanho de Jesus, que mudem o poder de Jesus. Ele é o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E isso é suficiente para nós, irmãos. Nós estamos aqui para servir a Jesus, para pregar o nome de Jesus, para anunciar Jesus ao mundo. E aí, quando você olha seu Instagram nos dias atuais, você tem lá, não sei, quantos você tem Instagram, meu irmão? Quantos seguidores você tem lá, aproximadamente? Fez um novo, né? Quem sabe aqui quantos seguidores tem no Instagram? Igor? 600, tá famoso, hein? 600 seguidores. Aí vamos dizer que seja 600 arredondado, tá dando só um exemplo, tá? Aí Igor vai, começa a pregar Jesus no Instagram, anunciar Jesus, bota a postagem lá, né? E a legenda: vejam! Começa a anunciar Jesus, pregar Jesus nas redes sociais, anunciar o Evangelho. Aí ao invés de aumentar a quantidade de seguidores, o que é que acontece? Diminui. Aí Igor olha no outro dia: meu Deus, eu comecei a pregar Jesus, estou só com 598 seguidores. Tinha 600, mas 2 foram embora. 2 deixaram de me seguir. Deixaram de me seguir para seguir quem? Aí ele vai procurar no Instagram de Jesus, @Jesus de Nazaré. Chega lá, Jesus, mais 2 seguidores. No mundo de hoje a gente fica triste, né? Perdi 2 seguidores. Rapaz, né? Eu preguei tanto o evangelho para aquele menino e ele converteu com a pregação de outra pessoa. Só que João Batista não tinha isso, não, porque ele tinha nem Instagram nesse tempo, né? Louvado seja Deus. João Batista estava com o André e um discípulo sem nome. E quando ele diz: olha, veja o Cordeiro de Deus, eu quero que você vá para casa e você não esqueça o veja. Certo? Você lê: vejam! Você imagina algo bem poderoso de João Batista. Quando João Batista mostra Jesus, ele perde seguidores, sabe? Porque os 2 discípulos de João Batista, nos diz o verso 37, ao ouvirem isso, os discípulos de João Batista seguiram Jesus. Porque a missão, irmãos, nunca será sobre nós. Não é sobre mim. Não é sobre você. Não é sobre os seus títulos. Não é sobre suas redes sociais. Lembra que nós somos apenas uma voz. Não é sobre nós. Nós não somos a luz. Nós não somos o Cristo. Nós não somos o profeta à semelhança de Moisés. É Jesus de Nazaré que é essa pessoa, irmãos. Nós somos apenas a voz que anuncia Ele, que abre o caminho para Ele. Nós somos aqueles que recepcionam, entram e vão encontrar com Jesus. Nós trabalhamos quase que na portaria do céu. Não é sobre nós, nunca foi sobre nós, nunca será sobre nós, sempre será sobre Jesus. A Ele a glória, irmãos, é tudo dele, tudo
pertence a Ele. Aleluia. Tudo existe por causa dEle. Foi Ele que criou todas as coisas. Ele é Senhor. Não é sobre nós. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Cristo. É sobre Jesus. Aleluia. Nós somos apenas a voz. Oh, irmãos. Então você diga assim, rapaz, João Batista era diferenciado, né? João Batista era camarada primeiro, porque nós temos a tendência à idolatria, né? A gente fica caçando ídolos, né? Rapaz, pregador fulano e tal, pastor ciclano e tal. Só que o texto segue dizendo que André, o discípulo sem nome, pergunta a Jesus, verso 38. Jesus olhou em volta e viu que havia 2 pessoas seguindo ele. E ele perguntou: o que vocês querem? Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde, quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. Já pensou, irmãos? Já pensou? Eu estou pregando aqui falando de Jesus. Jesus aparece ali na porta. Eu digo: veja, o Cordeiro de Deus está ali. Aí você se levanta, vai-se embora e me deixa sozinho aqui. Aí você sai aqui fim de tarde, 4 horas da tarde, um horário maravilhoso para você caminhar. Você vai caminhando com Jesus, vai na casa que ele está hospedado e fica até o fim do dia lá, conversando com ele, a garrafinha de café, o bolo, o queijo de coalho na mesa, a conversa boa, você ouvindo o mestre, você ouvindo palavras que nenhuma delas é desperdiçada, você sendo ensinado aos pés do Salvador, você ouvindo não de alguém que está falando dele, mas dele mesmo. E aí o que é que acontece? Verso 40. O texto diz que André, irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram o que Jesus tinha dito e seguiram a Jesus. Aí o texto diz que depois dessa conversa, André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos João Batista. Encontramos aquele homem esquisito, do cabelo assanhado, das roupas de animais, fedorento, que come gafanhoto de mel. Encontramos aquele homem com a pregação dura, raça de víboras, se arrependam. Encontramos João Batista, vamos seguir João Batista. É isso que André diz, irmãos? André olha para Simão Pedro. Encontramos o Messias. Vejam, ele faz a mesma coisa que João Batista fez, irmãos. Não é sobre André, não é sobre João Batista, é sobre Cristo. Ele repete, isso é discipulado, irmãos. Isso é missão. É quando nós ensinamos outras pessoas que são salvas na pessoa de Jesus a mostrarem o caminho a outras pessoas, a dizerem: vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André de Simão nós encontramos. Ele não fala nem de João Batista, irmão, que era só uma voz. Encontramos o Messias, irmão. E João Batista, eu quero lá saber, João Batista, Jesus de Nazaré, a gente encontrou com ele. João é só uma voz. Ele é só um meio para um fim. Irmãos, nós não somos nada, irmãos. Nós não somos ninguém. Nós somos só uma ferramenta na mão de Deus para que Cristo seja anunciado. Essa é a nossa missão. Aleluia. A vela não tem valor em si mesma. O valor dela é que ela ilumina. Ela mostra alguma coisa para nós. E a nossa vida é iluminar para mostrar às pessoas Jesus de Nazaré. E aí, verso 42 diz que André levou Simão para conhecer Jesus. E aí o texto segue, João Batista sai de cena, e ele só aparece de novo no capítulo 3, o texto que nós lemos inicialmente. Lembra os 3 pontos? Identidade, missão e satisfação. Nós vimos a identidade de João Batista, a missão dele. E agora, qual era a satisfação de João Batista? E aí eu queria que você lesse comigo a partir do verso 22. João 3, 22. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia,
Jesus passou um tempo ali com eles batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do Rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando, todos vão até ele. Uma pausa aí. Perceba que é um boato. Jesus não estava batizando. Se você olhar no capítulo 4, verso 1, olha o que diz. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Não era Jesus que batizava, eram os discípulos de Jesus que batizavam. Então era o boato que estava acontecendo. Isso gera um alvoroço entre os discípulos de João Batista. E aí eles chegam no verso 27, melhor dizendo, no verso 26. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando, todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedido do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente qual é a minha identidade. Eu não sou o Cristo. Vocês sabem também que eu lhes disse claramente qual é a minha missão. Eu estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. E aí ele traz uma analogia maravilhosa do casamento. Verso 29. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Você já foi num casamento? Quais são as duas pessoas mais importantes no casamento? O noivo e a noiva. E qual é a pessoa mais importante no casamento? A noiva. O noivo é só um detalhe, né? Os homens aí que não casaram, aí que se preparem. O dia não é para vocês, é para a noiva. Entendeu? Você vai estar ali só como algo ilustrativo, assim, né? Vai casar, irmão, ainda? Vai, né? Depois se prepara. Já vai, nem imagina se vai ser um dia para mim, não. Vai ser um dia para a irmã. O irmão vai estar lá só como um detalhe. Lá. Só porque tem que ter um noivo, aí coloca ele lá. Mas João está dizendo: olha, é o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra por poder ouvir seus votos. O que é que João está dizendo para mim e para você, irmãos? A minha alegria, a minha satisfação é ser o amigo do noivo. Não é ver as pessoas vindo na minha direção, é ver as pessoas indo casar com ele. Glória a Deus, aleluia. Eu sou só um amigo de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu sou só alguém que chega e diz: olha, o noivo é ele. Glória a Deus. A minha satisfação é ver essa noiva cada dia mais bonita, mais adornada. É ver cada dia mais pessoas se tornando noiva de Cristo. Aleluia. Sendo salvas, sendo preparadas para esse grande casamento, para esse grande dia. É ver a igreja crescer, é ver Jesus salvar multidões, transformar famílias, salvar jovens, idosos, homens, mulheres, crianças. A maior alegria da minha vida é cumprir a minha missão para poder ver Jesus salvar, para poder talvez naquele grande dia cantar como diz o hino da harpa. Quando o Jordão passarmos unidos, ao chegarmos no céu veremos lá, como a areia da praia os remidos. Ó, que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que hermoso sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da
de Jesus, ela é do noivo, ela é do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você está aqui para iluminar o caminho de alguém. Aleluia. Para dizer a essas pessoas, eu não sou o caminho. Eu sou só a luz que ilumina o caminho. Aleluia. Aleluia, Jesus. Para que você chegue nesse caminho que é o Salvador. Aleluia. João diz, olha, eu sou só o amigo do noivo. Ele diz assim, portanto, muito me alegro com o destaque dele. Oh, irmãos. Em um mundo em que as pessoas buscam glória para si mesmos. Em que quando você posta alguma coisa na sua rede social e alguém não curte, você fica triste. Porque você quer o holofote. Em um mundo em que pregadores, servos de Deus, buscam glória para si. Buscam seus rostos nas fachadas das igrejas. Buscam os primeiros lugares, os assentos. João Batista nos ensina a nos alegrar com o destaque de Jesus. A desaparecer, para que Ele apareça. Por isso que Ele vai dizer, olha, Ele deve se tornar cada vez maior. É necessário que Ele cresça cada vez mais e que eu continue diminuindo, porque eu sou só uma velinha. E a vela não cresce quando está iluminando, né, irmãos? Quanto mais ilumina, ela diminui. Que eu e você possamos ser como João Batista. Possamos encontrar a nossa identidade na palavra de Deus, em Cristo Jesus. Possamos ter conhecimento e amor pela missão. E que a nossa maior satisfação seja apresentar às pessoas o nosso Salvador. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos essa noite, Pai. Obrigado pela tua santa palavra, Senhor, que nos educa, que nos instrui, que nos orienta, Pai, que nos esclarece, que nos liberta, Senhor. Ó Deus, que o Senhor faça de cada um de nós apenas uma voz. Que nós não sejamos vistos, que nós não sejamos lembrados, mas que o Senhor jamais seja esquecido. Que nós possamos ser pessoas que apontam para o Senhor, que destacam o Senhor. E que cada vez mais nós possamos nos satisfazer em diminuir para que o Senhor cresça. Essa é a nossa oração essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém.